Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, quanto vale a partida contra o Atlético Paranaense, marcada para a noite dessa quarta-feira na Neoquímica Arena, o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Corinthians venceu por 1-0 na ida na Arena da Baixada e passa para as semifinais com um empate ou com qualquer vitória. E a passagem, a classificação para a semifinal assegura logo de cara um Pix de R$ 9.900.000. Esse é o prêmio prometido pela CBF aos times que chegarem às semifinais. O Corinthians também vai ter direito a mais um jogo como mandante, e essa conta garante a ele pelo menos livres de impostos R$ 3.300.000, imaginando a Neoquímica Arena completamente lotada. Ou seja, a gente está falando de um jogo que vale no mínimo R$ 13 milhões. Essa grana é suficiente, por exemplo, para que o Corinthians quite todos os seus problemas com o Memphis Depay. No mês passado venceram os bônus de 11 milhões. O Corinthians ainda deve mais R$ 2 milhões referentes ao prêmio do título do Campeonato Paulista. R$ 13 milhões para o Corinthians hoje também representam pouco mais de um terço da folha salarial alvinegra. E não para por aí. A permanência na Copa do Brasil permite ao Corinthians continuar sonhando com o título e também com prêmios gigantes pagos aos times finalistas. Se o Corinthians vai à final, ele assegura no mínimo R$ 33 milhões com o vice-campeonato. Agora, se ele for para a final e garantir o título, somente o prêmio do campeão é de R$ 77 milhões. Algo extremamente importante para um clube que passa por todas as dificuldades financeiras e que precisa arranjar dinheiro de forma desesperada. E você, aposta na classificação do Corinthians? Eu tenho a certeza de que o Timão estará na próxima fase. Se você discorda ou concorda, use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero te falar agora sobre o Corinthians, que tentou complicar, mas acabou cedendo e entregou documentos relacionados a cartões corporativos dos ex-presidentes do clube entre 2018 e 2025 para o Ministério Público. Investigação que foi aberta alguns dias atrás do Ministério Público depois de uma série de falcatruas encontradas. A gente foi capaz de descobrir que Duílio Monteiro Alves e André Sanches usaram os cartões corporativos do Corinthians para tudo, menos na função de presidentes. Teve remédio para disfunção erétil, teve compras em mercados que nem existem, enfim, um verdadeiro caos. Diante desse cenário, o Ministério Público decidiu investigar o caso e vinha cobrando dos atuais dirigentes do Corinthians a entrega da documentação. O Corinthians tentava postergar, criando uma série de dificuldades. Nessa segunda-feira, houve de fato a entrega dos documentos com uma ressalva importante. Segundo o Corinthians, alguns documentos foram extraviados, sumiram, foram subtraídos por conta daquela invasão promovida por Augusto Melo e alguns dos seus aliados no dia 31 de maio, uma das cenas mais toscas da história recente do Corinthians, o presidente na base da canetada tentando voltar à cadeira de presidente. Só para completar agora, falar sobre bola, Gustavo Henrique teve seu contrato renovado e anunciado, a gente já tinha falado sobre a renovação, agora a oficialização desse acordo, que só termina em dezembro de 27. GH, que havia chegado de graça no ano passado do Valladolid, novo contrato lhe garante aumento do salário, ele ganhava 720 mil por mês, atleta de 56 jogos, 4 gols e o título do Campeonato Paulista. Quero falar agora sobre Breno Bidon, que foi alvo recentemente de várias especulações. E eu queria atualizar vocês sobre tudo o que aconteceu com o volante corintiano nessa janela de transferências. Primeira proposta que o Corinthians recebeu pelo Breno Bidon nessa janela foi do PSV da Holanda. Operação que geraria na casa dos 9 milhões de euros, prontamente negada. O Fernando Brito, que é o representante do Marcos Leonardo e também do Breno Bidon, tem excelente relação com o pessoal do Benfica, que o procurou para perguntar se o Breno Bidon não poderia ser o reforço que o Benfica buscava para essa função de meio-campista antes da contratação do Richard Rios. O Benfica acenou com 12 milhões de euros, e o Fernando explicou que o negócio poderia começar a acontecer se o Benfica chegasse a 15 milhões de euros. Essa proposta nem foi apresentada porque o Richard Rios acabou contratado. Então dá para dizer que o Benfica acenou com 12 e não passou desse valor. Mais recentemente, o Neon entrou em contato para buscar informações, para entender quanto seria necessário para a contratação do Breno Bidon. E a expectativa do pessoal do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita é de que o negócio pudesse sair na casa dos 10, 11, 12 milhões de euros, levando em consideração alguns outros negócios, como por exemplo do Matheus Gonçalves, joia do Flamengo comprada para o Al-Ahly por 8 milhões de euros. Quando os representantes do Bidon disseram que por 11, 12 milhões de euros não haveria chance de acordo com o Corinthians, a coisa acabou esfriando.
Corinthians exige nesse momento algo na casa dos 20 milhões de euros, embora aceite começar a conversar por propostas na casa dos 15 milhões de euros. Como restam poucas janelas de transferências abertas, a da Arábia Saudita, por exemplo, se encerra nessa quarta-feira, a tendência é que o Bidon permaneça no clube, jogador que é super monitorado há muito tempo por clubes grandes, mas que ainda precisa explodir como protagonista do Corinthians para assegurar essa enorme venda. E você, acha que o Bidon vale quanto? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero fechar esse vídeo para falar sobre o Corinthians. Como é que é essa história de que a Betano, nova patrocinadora master do Flamengo, pretende comprar os name rights do estádio alvinegro e também virar a patrocinadora master do Timão? A primeira informação é: Betano já procurou o presidente Osmar Stabile e avisou que prepara uma proposta para os próximos dias. O Corinthians não sabe quais cifras virão, mas já foi informado de que a ideia da patrocinadora é virar a master do Corinthians e também assumir os name rights do estádio alvinegro. E o pacote nem é dos mais caros. Hoje, a camisa do Corinthians no peito vale 103 milhões de reais, os name rights valem 15 milhões de reais por ano. A gente está falando de 118 milhões de reais. Vale a lembrança de que a Betano acaba de se acertar com o Flamengo para bancar 268 milhões de reais. A gente está falando de uma diferença de 150 milhões em relação ao que o Flamengo fatura apenas com patrocínio na camisa para o que o Corinthians tem hoje, com patrocínio master e name rights. Mas, porém, contudo e todavia, é importante registrar que para virar patrocinadora master do Corinthians e também dona dos name rights, a Betano precisará de muito dinheiro com pagamento de multas. A multa para rescisão do contrato com a Hypera Pharma, dona da Neoquímica, em relação aos name rights é de 70 milhões de reais. Não há um valor divulgado em relação à multa da Esportes da Sorte, patrocinadora master do Corinthians, mas em outros momentos, enquanto a Esportes da Sorte não tinha autorização do governo federal para atuar no Brasil, houve dirigente alvinegro afirmando que a multa giraria na casa dos 100 milhões de reais. Portanto, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Vamos entender que proposta vem da Betano, quanto ela está disposta a gastar além dessas multas para assumir os dois contratos. Vale contar também que pro Corinthians só vai ser interessante se associar a uma bet em relação aos name rights se ela também adquirir o patrocínio na camisa. Não dá para aceitar, ninguém vai concordar, que uma bet seja dona dos name rights e outra bet seja dona do patrocínio master. E se o Corinthians fechar com uma bet nos name rights, essa bet precisa estar na camisa, porque o Timão não terá a capacidade financeira de encontrar no mercado uma outra empresa de um segmento diferente, que de casa de apostas esportivas, para o peito, pagando mais do que os 103 milhões de reais atuais da Esportes da Sorte. Teremos novidades ao longo da semana e certamente eu volto para te atualizar, beleza? Só não me esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que ganhou uma excelente notícia. O presidente da Caixa Econômica Federal admitiu de forma pública em entrevista à ESPN que topa renegociar a dívida que o Corinthians tem hoje com a Caixa. Pendência de mais ou menos 710 milhões de reais. É um enorme incômodo na atual diretoria em relação à dificuldade para a quitação de toda essa bolada. O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Thoma Júnior, chegou a dizer na segunda-feira que o negócio ideal era o Corinthians dar calote na Caixa. Talvez não por coincidência, no dia seguinte, o presidente do banco veio a público para dizer que a Caixa aceita uma contrapartida que havia sido sugerida pelo Corinthians. Abre aspas para Carlos Vieira, o presidente da Caixa. A última proposta do Corinthians foi a seguinte: nós aceitaríamos pegar a garantia da dívida e ela viraria um fundo de investimentos e nós venderíamos cotas desse fundo na base de R$100 para os torcedores. Se o Corinthians diz que tem 35 milhões de torcedores e pega 15 milhões desses torcedores, com cada um comprando uma cota a R$100, sobraria dinheiro ainda para fazer um monte de coisa além de pagar a dívida. Segundo o presidente da Caixa, o lucro de uma eventual iniciativa como essa seria todo revertido para o próprio Corinthians. O Timão quitaria os 710 milhões de reais de dívida e ainda sobraria grana para usar como quisesse, com reforços, com pagamento de salários ou como bem entendesse. É só importante lembrar que essa seria a segunda tentativa de se utilizar do torcedor alvinegro para pagar a dívida do estádio. A primeira, liderada pela Gaviões da Fiel, naquela vaquinha virtual, tinha a intenção de faturar 700 milhões de reais. E o que se conseguiu até agora foi pouco mais de 40 milhões de reais. E você, o que pensa sobre essa situação?
comenta sobre o que quiser a respeito do vídeo. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nicola, você viu um ex-gerente recontratado para a base do Corinthians após demissão por denúncias sexuais com atletas do Corinthians em janeiro. Ficou sabendo? Ele foi recontratado hoje. Pouca gente ou se atentou ou quis falar sobre o tema, mas acho que não há nenhum problema, especialmente porque ele acaba de ser recontratado, né? Mas para explicar e contextualizar. Corinthians recontratou Bruno Korkevitz Rodrigues para o departamento das categorias de base. Ele havia pedido demissão em janeiro após denúncias de assédio por conversas de teor sexual com atletas menores de idade. Em maio, o Ministério Público de São Paulo arquivou o inquérito aberto contra o profissional por não ter havido crime. Bruno, que estava trabalhando na Federação Paulista de Futebol, retorna para ser gerente de planejamento das categorias de base. Na passagem anterior pelo clube, Bruno exercia o cargo de gerente administrativo. A parte que ninguém falava é que o Bruno é filho do Ricardinho, comentarista do Sport TV, ex-jogador do Corinthians, do São Paulo, enfim. Se o Ministério Público apurou, se ninguém conseguiu encontrar nada mais justo que ele retome seu cargo no Corinthians. Daniel Pontes, Nicola, como é que vai ser a negociação do Corinthians pela Arena? Bora explicar isso. Nessa segunda-feira, Romeu Thomaz Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo, chegou a sugerir que o Corinthians desse calote na Caixa por conta do estádio. Ele entende que não tem como pagar a dívida, que é hoje de 710 milhões de reais, que o Corinthians, apesar de todos os esforços, não consegue diminuir o custo. Só para lembrar, né? Quando aquela vaquinha virtual surgiu do Corinthians, do torcedor corintiano, e que já arrecadou mais de 40 milhões, a dívida era de 710 milhões. O tempo passou, a torcida conseguiu arrecadar cerca de pouco mais de 40 milhões de reais, mas esses 40 milhões acabaram se tornando apenas pagamento com juros, porque a dívida atualizada hoje é dos mesmos 710 milhões de reais. A Caixa, depois dessa declaração meio preocupante do Romeu Thomaz Júnior, resolveu se pronunciar nessa terça-feira. O presidente da Caixa disse que a Caixa topa aceitar uma sugestão dada pelo Corinthians. Vou até ler a declaração do presidente da Caixa, porque aí vocês tiram as próprias conclusões. Quer ver? Carlos Vieira, o nome do presidente da Caixa. A última proposta do Corinthians foi a seguinte: nós aceitaríamos pegar a garantia da dívida, ela viria de um fundo de investimentos e nós teríamos cotas desse fundo na base de 100 reais. Se o Corinthians diz que tem 35 milhões de torcedores e pega 15 milhões desses torcedores, com cada um comprando uma cota de 100 reais, sobraria dinheiro ainda para fazer um monte de coisa além de pagar a dívida, tá? Então a verdade é que a ideia do Corinthians, que está sendo aprovada pela Caixa, é mais uma que conta com o dinheiro do torcedor para quitação. É ruim ficar sempre passando a conta para os outros, né? Mas é o que está se desenhando mais uma vez. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.